pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aguentando firmes aí nessa quarentena, né? Estou aqui hoje para falar sobre Frida Kahlo, a pedido da professora Carol, num trabalho que está em conjunto com a professora Grace, de arte, e eu gostaria de fazer uma ressalva. Nós temos três vertentes a serem abordadas em relação a esse tema. A primeira vertente é a biografia, que provavelmente vocês já fizeram alguma pesquisa, já sabem alguma coisa a respeito dela. O estilo de arte, né? A segunda vertente, que é com a professora Grace, ela pode trabalhar melhor essa questão, né, do estilo artístico de Frida Kahlo. E, de minha parte, a relação dela histórica, né, com os movimentos sociais, a postura dela como mulher, a postura dela como ativista, que é um fator extremamente importante e que marcou muito a história dela e Diego Rivera, né, o seu eterno amor, em relação não só ao México, mas ao mundo todo. A história começa ainda no século XIX, quando o México está lutando pela independência em relação à Espanha. Depois vem o movimento caudilista, né, os caudilhos, os líderes locais que acabam tomando todas as terras produtivas e acabam levando a população à mesma situação de miséria, fome, né, e falta de oportunidades, falta de vislumbrar um futuro melhor, né, sendo camponeses em sua grande maioria. E por fim, adentramos ao século XX com o porfirismo, Porfírio Dias, passando aí por governos como Madero, Carranza, até chegarmos na grande Revolução de 1910, que marca a trajetória de luta dos mexicanos. Frida Kahlo nasceu em 1907 e posteriormente ela mudou a certidão de nascimento dela, trocando a data para 1910 em homenagem a esta grande revolução, que envolveu camponeses, operários, sindicatos, jornalistas, intelectuais, artistas, inclusive ela e Diego Rivera. Ainda nos anos 20, ela e Diego engajaram-se no Partido Comunista e travaram uma série de batalhas aí em relação à sociedade, ao governo, à luta de classes. Sempre foram duas pessoas muito engajadas nessa luta, sempre estiveram ao lado dos trabalhadores do campo, da cidade, aos artistas, né, independentes, aos sindicatos. Então a atuação, e principalmente também, né, em relação a Frida Kahlo, a luta feminista. Frida Kahlo foi uma ferrenha combatedora do chauvinismo, do machismo. Ela sempre lutou bastante pelos direitos da mulher, pela igualdade de direitos e pela liberdade das mulheres, né, em todos os sentidos. Então, eu acho que mais importante de tudo, não só em relação à arte dos dois, foi, na minha opinião, o engajamento político deles, que usando a sua arte, usando a sua influência, usando o nome forte que eles tinham, eles acabaram ajudando muito a sociedade mexicana a tentar, pelo menos, encontrar um caminho, né, tolerável, um caminho de igualdade e justiça social. Em 19, com a morte de Emiliano Zapata, e depois em 23, com a morte de Pancho Villa, a Revolução Mexicana praticamente acabou. Ela chegou ao fim, mas a trajetória dos artistas, a trajetória dos ativistas Diego e Frida Kahlo principalmente, essas trajetórias continuaram e foram sempre muito importantes perante toda a sociedade mexicana e perante o mundo. A obra contestatória de Frida e a obra muralista e também contestatória de Diego são hoje duas grandes referências nas lutas sociais. Um desabafo, um apelo, uma demonstração de tudo aquilo que acontecia numa época muito triste da história do México e que, na verdade, não mudou muito até hoje. Mas eles deixaram a sua marca para todas as gerações que estão aí para conhecer o seu trabalho. Espero que vocês tenham gostado, muita saudade, e no próximo vídeo eu estarei falando sobre Ernesto Guevara, El Che.
Um abraço, um beijo a todos e até lá. Suas pinturas têm um estilo único e distinto. Sua monocelha se tornou icônica. Se você a viu uma vez, nunca vai confundi-la com mais ninguém. Frida Kahlo era uma mulher extremamente forte, cujas brilhantes obras de arte foram inspiradas por seus próprios desafios e sofrimentos ao longo da vida. Parece que havia um certo mistério em torno de Frida desde que nasceu. Mesmo que seu ano de nascimento tenha sido 1907, ela mudou para 1910. E a artista não fez isso para ser 3 anos mais jovem, mas para ter uma conexão com a Revolução Mexicana, que começou em 1910 e durou até 1920. Essa Revolução Nacional, também conhecida como Guerra Civil Mexicana, afetou muito o governo e a cultura do amado país de Frida e trouxe importantes reformas. Sua mãe, Matilde Calderón, veio de Oaxaca, no México, e seu pai, Wilhelm Guillermo Kahlo, era descendente de húngaros e alemães. Frida tinha 3 irmãs. Quando menina, nunca teve boa saúde. Aos 6 anos de idade, foi diagnosticada com poliomielite. Como resultado dessa doença infecciosa, andou mancando durante toda a vida. E suas pernas eram desproporcionais. A direita era um pouco mais fina que a esquerda. Ela tentava esconder esse defeito usando saias longas, mas ainda assim isso não a poupou da zombaria de seus colegas. Apesar disso, seu caráter sólido a levou a ser uma boa aluna e a ter uma personalidade criativa. Podem ter sido os problemas de saúde que inspiraram Frida a querer se tornar médica. Ela entrou na melhor escola do país, chamada La Preparatória, na cidade do México. Havia apenas 35 meninas e 1.965 meninos por lá. Ao contrário de seus ex-colegas, os alunos da La Preparatória eram criativos e ativos como ela, que então fez alguns amigos leais. Eles se intitulavam os Cachuchas, por causa dos bonés que todos usavam e participavam de debates políticos e brincadeiras organizadas. Frida, famosa por sua energia explosiva, foi uma das líderes do grupo. Aos 18 anos, a futura artista sofreu um terrível acidente. Estava viajando de ônibus e um bonde colidiu com ele. Ela quebrou a clavícula, 2 costelas e a perna, esmagou o pé e o ombro foi deslocado. Mas provavelmente os mais dolorosos foram os ferimentos em sua espinha e pelvis, que se quebraram em 3 lugares. Seus ferimentos foram tão extensos que os médicos não acreditavam que ela sobreviveria. Mas um espírito forte como o de Frida não poderia ser esmagado. Ela ficou inconsciente por várias semanas e, quando acordou, pediu imediatamente ao pai que comprasse seus materiais de arte. Ele projetou uma posição especial para a filha, para que pudesse desenhar deitada, e também colocou um enorme espelho logo acima dela. A primeira pintura que ela desenhou depois do acidente foi The Bus, com um lápis. A artista disse muitas vezes que desenhar lhe deu energia de vida, e foi a coisa que, junto com seus pais, a ajudou a se recuperar. Infelizmente, se você acha que ela sofreu apenas dor física, está errado. A própria Frida disse: houve 2 acidentes na minha vida. Um quando o ônibus bateu no bonde e o segundo foi Diego. Ela conheceu Diego Rivera vários anos após o acidente. A pintora tinha acabado de começar a desenhar e decidiu mostrar seu trabalho para um artista respeitável e experiente. Ele o achou muito bom e algo faiscou entre os dois, que se casaram em 1929. Ela tinha 22 anos e ele 43. Diego não era o homem mais bonito, era um tanto fora de forma, mas extremamente charmoso. O casal extravagante tinha um apelido: o Elefante e a Pomba. Diego nunca foi um bom marido. 2 de seus casamentos anteriores terminaram por traição, e o terceiro não foi exceção. Frida estava ciente dos numerosos casos de amor de seu marido, mas não o confrontava. Talvez tenha sido castigo por ela ter tido um caso com o revolucionário Leon Trotsky, para quem deu abrigo em sua casa. Segundo alguns, a pintora também teve casos com o poeta Vladimir Mayakovsky e com a cantora mexicana Chavela Vargas. Frida engravidou várias vezes, mas todas terminaram com abortos devido às sequelas do seu acidente. Mesmo depois que os médicos recomendaram repouso, Frida não conseguiu dar à luz uma criança saudável e entrou em depressão. Ela expressou todas as suas emoções em suas telas. Seu trabalho mais brilhante refletindo este assunto incrivelmente doloroso foi o Henry Ford Hospital, que criou depois do seu aborto espontâneo em Detroit, em 1932. Diego tentou alegrar sua esposa levando-lhe painéis e materiais de pintura. Frida pintou-se em uma posição de corpo torcido para expressar a dor que estava passando.
As fitas vermelhas representavam os cordões umbilicais. Há um feto masculino flutuando acima dela e um caracol para mostrar o quão lenta a operação foi. O desenho ortopédico rosa da zona pélvica e um osso pélvico são lembranças do acidente de ônibus que a levou a pintar toda a sua vida. A orquídea debaixo da cama tem a forma de um útero e foi um presente de Diego. Em 1939, após um doloroso divórcio, Frida Kahlo criou seu icônico autorretrato As Duas Fridas. Ele mostra os dois lados diferentes de sua personagem, conectados por uma veia e de mãos dadas. A Frida à esquerda está com o coração partido e tem uma tesoura na mão pronta para cortar a veia. A outra tem um coração cheio e está segurando um retrato de seu amado Diego. Um ano depois, ela pintou outro icônico autorretrato com um colar de espinhos e beija-flor. Apesar do colar fazer com que sangre, Frida o está usando com dignidade. A artista criou um total de 55 autorretratos. A maioria deles cercada por animais, os quais amava. Tinha cachorros, macacos, papagaios e pombos de estimação. Frida valorizava muito seus autorretratos porque muitos deles eram uma expressão de sua vida difícil. Em 1940, Frida teve sérios problemas de saúde e foi internada em um hospital. Diego foi imediatamente até lá e pediu para reatarem e ela aceitou a proposta. A cada ano que passava, a condição de Frida só piorava. Ela fez várias cirurgias sérias, mas não melhorou. Em 1953, teve que amputar uma perna por causa de gangrena. No mesmo ano, teve uma exposição no México, a qual ela compareceu em sua cama. Ela sentia que iria morrer em breve, então escreveu em seu diário: "Espero que a partida seja alegre e espero nunca mais voltar." Frida Kahlo terminou seu último trabalho 8 dias antes de morrer. Era muito inspirador e brilhante, aparentemente simples na composição, mas complexo quando se trata de emoções. Foi originalmente chamado de Melancias, mas tornou-se conhecido pela citação esculpida em uma das melancias: "Viva la vida", ou seja, viva a vida. A artista morreu de pneumonia em 1954, na mesma casa em que nasceu. Em 1955, o local onde Frida viveu foi transformado em museu, e seus fãs de todo o mundo ainda o visitam. Em sua vida cheia de dor e luta, a pintora mexicana completou mais de 150 obras. Sua arte inspirou outras formas de criatividade. Por exemplo, sua icônica A Coluna Partida inspirou Jean-Paul Gaultier a criar o figurino para Mila Jovovich em O Quinto Elemento. Filmes foram feitos sobre ela, incluindo o maravilhoso Frida, com Salma Hayek como protagonista. A artista inspirou livros e até música foi composta em sua homenagem. O legado dessa personalidade distinta e de uma mulher incrivelmente forte ainda vive até hoje. Você gosta do estilo de Frida Kahlo? Conte pra gente nos comentários. Se aprendeu algo novo, curta este vídeo, compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns vídeos legais para conferir aqui no Incrível.